Meus irmãos, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Aleluia, Deus. Capítulo 2? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Amém. Vocês encontraram, né? Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Podem se sentar na igreja. Amém. Graças a Deus, irmãos, aqui estamos com uma palavra a qual o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo de Deus, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós sabemos, irmãos, querida igreja, que estamos vivendo tempos difíceis na face da terra. E dentro dessa palavra eu quero dizer para a amada igreja que Deus me deu uma revelação sobre a casa do Senhor. E é referente a essa palavra. Porque estamos vivendo muitos hoje, irmãos, nos dias atuais, isso mesmo, através de ouvir, e tem influenciado, tem contaminado muitas mentes dos cristãos. Porque a função do adversário nesta última hora, igreja, é trabalhar na mente do povo. E tem muitos, meu pai, muitos que o inimigo ele sopra aquela palavra negativa no ouvido. E aonde a mente ela começa a ficar conturbada e começa a pensar pensamentos negativos, pensamentos que não vai vencer, pensamentos que a promessa de Deus não vai cumprir. E às vezes a pessoa começa a olhar através da mente, ver coisas que não existem, coisas que o inimigo lança sobre o olho para a pessoa ver. E por quê? Porque quando a mente está contaminada, ela vai atingindo todos os membros do corpo. É como se eu visse toda a igreja reunida e o Senhor falava comigo: filha, diz para o meu povo, vigia muito no ouvido, porque o inimigo nesta última hora ele vai trabalhar sim, porque de tudo ele já trabalhou, irmãos, mas não conseguiu destruir o povo de Deus. Mas agora ele está ao bar de outra estratégia. De que forma? Porque às vezes nós pegamos a palavra de Deus aqui neste altar, mas aí você não está ligado espiritualmente. E quando chega até os ouvidos, o inimigo distorce tudo. Aí você entende tudo ao contrário. E às vezes a pessoa, ao entender o contrário, ele se levanta, ele se revolta. E às vezes abre a sua boca e fala coisa que o Espírito Santo não se agrada. E quando ele fala aquilo, aí depois o mesmo adversário que trabalhou na sua mente, ele começa a te acusar. Você vai na igreja, você falou isso, você falou aquilo. E a pessoa começa a se envergonhar e começa a se afastar de Deus. E o que acontece, igreja? E ainda tem as consequências diante de Deus, porque aquilo que você falar não tem volta. E quando você pensa, ainda você pode pedir misericórdia, mas a partir do momento que você proferiu aquela palavra, não tem retorno. Aí você vai pagar as consequências diante de Deus. Então por isso, irmão, que tem muita gente pecando diante de Deus dessa forma que eu estou dizendo. E nós temos que, irmãos, ter a mente de Cristo. Mas como eu posso ter a mente de Cristo? É quando eu começo a buscar ao Senhor. É como eu começo a ter intimidade com Deus. Por quê? Porque quando eu tenho intimidade com Deus, os meus ouvidos é sensível à voz do Espírito Santo. E quando você ouve algo
E Satanás, você ouve, e aquilo entra na sua mente e vai até o teu coração. E depois que está afetado tudo, contagiado tudo, você não tem força de buscar a misericórdia de Deus. É porque muitos disso estão caindo. E isso é estratégia de Satanás. E o Senhor diz para mim, fala para a minha igreja, buscar minha face, buscar minha presença. Porque nessa última hora você vai ver muito crente caindo. Mas de como? Através da mente. Porque quantas mentes às vezes ouve o culto, ouve a palavra, ouve o louvor, mas ele saiu da porta para fora, o inimigo faz um angu na mente dele. É verdade ou não é, igreja? Quando ele sai do portão para fora, a mente dele transtorna totalmente. E aí você olha, aquele irmão já não começa a vir mais no culto, aquela irmã já não começa a ir, aquela irmã já não quer mais oportunidade, ela já não quer fazer mais a obra de Deus e você nem sabe o que é. Aí você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas o diabo está fazendo uma farofa na mente dele. E nesta noite Deus quer curar a mente, e a partir de hoje você é vigilante e ser prudente. Por quê? Porque a vida do Senhor está próxima, está perto, e Ele quer que a sua igreja avança. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Enquanto os crentes estão perdendo, desanimando, o inimigo está levando almas e almas e almas e almas para o reino dele. E não é tempo